mulher, mãe, ativista, cofundadora e presidente do movimento Mães da Resistência, mulher admirada, sou fã incondicional, mãe de mulher lésbica, e eu tô aqui com quem? Gi Carvalho. Gente, não é todo mundo que tem essa mulher do lado não, viu? Não é não, galera? Sim. Não é pra todo mundo que ela concede entrevistas não, viu? E aí, como é que você tá? Tô bem, feliz, um momento novo, um momento de esperança. Tô bem melhor, agora bem melhor. Nós, né? Estamos todos. A gente vai tirar umas dúvidas aqui rapidinho, porque a gente vai partir para uma roda de diálogo. Gi é uma mulher, assim, que a gente precisa emoldurar e colocar lá na sala de casa para a gente poder aprender um olhar diferente para o próximo. Então, independente de ser mães da resistência, essa mulher é ser humano, tá? Então, vamos fazer aqui umas perguntinhas. Como é que você se vê? Isso é o que a gente vê de você. Primeiro, deixa passar o vermelhinho. Eu me vejo como alguém que está disposta, sabe? Que está disposta, que não está mais afim de ficar sentada no sofá, esperando acontecer. Eu quero fazer acontecer, eu quero contribuir, eu quero estar junto, eu quero buscar. E eu tenho feito isso no meu dia a dia. E muito bem feito, né? Dizem que sim. Me diga aí, por que se tornar ativista? Eu precisei me tornar ativista, primeiro, porque eu precisava realmente ter um olhar diferente sobre a sociedade, sobre como eu ia conduzir a criação das minhas filhas, que era uma preocupação que eu tinha. Que mundo eu quero para os meus filhos, né? Sim. Sempre, eu acho que toda mãe pensa assim algum dia na vida. E eu não queria ser aquela mãe que está também nas estatísticas como uma mãe que não aceita, não respeita, não acolhe. Eu não queria. Essa mãe, eu sabia o que eu não queria ser. Sim. E aí eu fui buscar o que realmente importava para mim como melhoria da minha própria condição humana, sabe? E aí eu decidi ser ativista. Eu digo que é uma opção, foi uma opção que eu fiz para minha vida. Porque ser ativista não é fácil, não é uma coisa que você, de certa forma, tem uma tranquilidade na sua existência, de trabalhar, de conduzir durante o seu processo de vida, e ainda mais quando a gente está passando de 50, né? Mas eu fiz a opção por essas questões. Primeiro, por conta da minha família, do que eu queria para as minhas filhas no mundo. E depois, pensando no mundo que eu quero para todas as pessoas. Como foi ouvir da sua filha sobre a orientação sexual? Então, eu achava que ia ser tranquilo, eu dizia, meu discurso era muito esse discurso da mãe para frente, da mãe descolada, a mãe que acolhe a diversidade e tal. Minha casa sempre teve alguém que circulou que era LGBT, né? Era sempre esse discurso. Eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho vizinhos que são LGBTs e tal. Então eu achei que realmente, se isso algum dia acontecesse comigo, essa conversa acontecesse na minha casa, eu não ia ser uma pessoa que ia ser reativa a isso. Mas não foi assim. Eu fui uma pessoa muito LGBT-fóbica, fui bem lesbofóbica, porque eu tinha uma construção de ideia de que minha filha, se relacionando sexualmente com outra mulher, jamais ia me dar netos, por exemplo. E aí isso Priscila deve estar falando ali, eu dei. E me perturbava muito isso, porque eu talvez eu tenha idealizado mais ser avó do que ser mãe, sabe? Sim, sim. E aí na hora que ela falou foi muito complicado, mas aí ela me cobrou muito uma postura do tipo, mãe, isso é sobre mim, não é sobre você, sabe? Sim. E aí nesse momento foi que eu tive um estalo assim, mas eu já tinha dito tanta besteira, eu já tinha falado tantos absurdos a ela, que ali também, no furor da emoção, não cabia voltar atrás e dizer que eu estava errada. Sim. Então eu também não queria ser essa mãe que na hora fraqueja. Então eu deixei passar aquele dia, deixei passar outros dias e fui analisando bem aquela conversa e fui percebendo que o que faltou naquele momento foi ouvir mais e falar menos. E aí eu comecei a voltar a esses passos, tentar reconstruir essa mulher que precisava aprender muita coisa para se informar, para não cometer a gafe de achar que mulher com mulher não tem filho. E aí eu fui buscar conhecimento, sabe? E logo eu estava pronta para dizer a ela assim, não, vamos agora começar do zero. Mas só que a gente não começa do zero depois de ter dito tanta coisa. Sim. Porque a violência é carregada de crueldade, né?
E aí ela também teve o momento dela, o tempo dela de me perdoar e de pensar de que forma eu poderia me redimir. E eu acho que o ativismo ele fez esse papel, meio que me colocou numa posição de hoje ela ter mais do que se orgulhar do que de machucar, sabe? Sim. Como é que você consegue, depois de ter passado por esse processo, o que é que você me diz, assim, de tantos pais ainda não, diante de todo esse cenário que a gente vive, ainda existem pais que não conseguem receber uma fala dessa, uma notícia dessa, né? Não conseguem tratar o filho como realmente deveria. De onde você acha que parte isso? Parte muito parte da falta de informação. Também tem uma grande parcela nas questões religiosas, né? Sim. E também, eu hoje digo assim, que parte do discurso que eu usei com Suane naquela ocasião, quando eu dizia para ela que a grande questão de eu não respeitá-la na condição dela, era porque eu tinha medo da sociedade, medo da violência, medo de uma série de coisas que pode ser medo. Não estou desvalorizando nem descredenciando essa fala de ninguém, mas com relação a mim, eu descobri que isso tudo era meio que preconceito internalizado, sabe? E aí existe também isso. As pessoas são preconceituosas e nem sabem que são, Sim. sabe? E aí você vai sempre se deparar com um filho que traz a questão da vida dele, da sexualidade dele, vai se deparar com tudo que você idealizou para ele, mas tem muito de uma cultura de preconceito que a própria pessoa não sabe que tem, sabe? E só vai caindo fichinhas quando a coisa acontece dentro da sua casa. Sim, sim. Né? Nem todo mundo vai estar preparado, são questões muito subjetivas. Eu digo assim, hoje circulando no ativismo e ouvindo mães de pessoas trans, eu sei que existem realmente mães que vivem luto, mas também tem mães que passaram por isso sem sentir luto nenhum e não caracterizam esse luto como algo real. Mas eu acho que são subjetividades. Cada situação vai acontecer de um jeito para uma família. Uma coisa que a gente busca nessa mediação, quando a gente está dentro do ativismo, é que a minha experiência sirva para alguma coisa na vida daquela outra pessoa. Mas é uma experiência, não é uma receita pronta. Sim. Não é uma receita, é uma experiência que é minha. Então é meu local de fala sobre aquilo que eu vivi. E que não pode ser uma receita pronta para alguém viver na vida da outra pessoa, porque as questões do dia a dia, do cotidiano, da própria vida, de como foi conduzida, como foi educada, batem latente, né? Então é isso. Então é daí que surge o Mães da Resistência? O Mães da Resistência surgiu de outras questões. Nós já fazíamos um ativismo em outro movimento. A gente foi descobrindo que dentro desse movimento existiam questões que não eram tão bem acolhidas como a gente esperava que fosse. Por exemplo, questões de interseccionalidades. Mães de LGBTs negros sofrendo racismo. A gente queria também ser essa mãe da resistência que resiste a esse fato. Essa questão interseccional. Mães de LGBTs autistas. Então a gente queria também ter esse olhar. E dentro da outra organização que a gente fazia parte, a gente não conseguia fazer isso. Então houve uma discussão interna entre algumas mães do movimento e a gente pensou em que tipo de movimento a gente poderia criar que abarcasse toda essa maternagem, sabe? Uhum. E também tinha outras questões, era um movimento lá atrás, onde a gente fazia um ativismo para mães, exclusivo para mães ou pais de pessoa LGBT. E durante nossa caminhada no ativismo, a gente descobriu que existiam famílias bem diferenciadas, diversas de fato. Famílias onde as sogras eram as pessoas que acolhiam, famílias onde as tias eram pessoas que acolhiam, os pais, os avós. Então essas pessoas dentro do antigo movimento, elas não poderiam pertencer. E aí a gente fez uma discussão sobre criar um movimento onde todas essas pessoas que acolhem familiares também pudessem fazer parte. E que não necessariamente precisam ser familiares do primeiro núcleo familiar, sabe? E aí a gente discutiu e a gente pensou em um formato de coletivo, ou de associação, ou de ONG, onde a gente pudesse realmente também, que era muito importante para a gente, se posicionar politicamente em algumas questões, né? A gente passou 4 anos de muito negacionismo, de muita questão de crueldade, de ódio,
de índices altíssimos de violência contra o público LGBT, então a gente precisava fazer algo que provocasse também as mães a se movimentarem no campo político, sabe? E aí a gente criou o Mães da Resistência com esse olhar. Percebeu como é uma amplitude de necessidade que a gente começou a enxergar? Então foi importante a gente somar junto com essas mães e construir com elas uma associação que hoje tem uma gestão colegiada, onde a discussão é muito democrática, não tanto, mas que a gente tem discussões democráticas, onde a gente constrói junto, a gente é parceirona. Os estados hoje têm suas coordenações colegiadas, a gestão é em rede e estamos em 14 estados. Amém, amém por isso, assim, que possa propagar mais, né, que possa ir para além disso. A novela te deu esse recurso maior para chegar mais longe? Alcance. Sabe que quando acontece